Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje o nosso papo é reto, a gente vai mergulhar num tema que é, olha, essencial para quem estuda ou já trabalha com direito, os prazos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA. Preparei um guia definitivo para a gente não ter mais dúvida nenhuma sobre isso. Mas antes da gente começar de verdade, aquele pedido que é super rápido, mas que ajuda demais. Se você curte o nosso trabalho, já deixa o like, começa a seguir o canal e, claro, compartilha. É essa força que move a gente a criar mais materiais como este aqui. Então, bora lá! O nosso roteiro de hoje está bem amarradinho para ninguém se perder. A gente vai começar com a regra de ouro dos prazos, depois vamos falar de prescrição no ato infracional, passamos por adoção e poder familiar, depois medidas e acolhimento, e no final aquele resumão para fixar tudo. Bom, vamos começar pela base de tudo, né? A regra fundamental que faz o ECA ser diferente de outras áreas do direito. Entender isso aqui é o primeiro passo para não cometer nenhum erro bobo lá na frente. E aqui está a grande virada de chave, pessoal. Presta atenção. Enquanto lá no Código de Processo Civil a gente conta prazo em dias úteis, aqui no ECA a regra é clara. Dias corridos. E por que isso é tão importante? Porque na prática tudo anda muito, mas muito mais rápido. Isso exige uma atenção redobrada dos profissionais. E a razão é nobre, é o princípio da celeridade. É a urgência que envolve a vida de crianças e adolescentes. Sábado, domingo, feriado, tudo entra na conta. E essa correria, essa busca por agilidade, não para por aí não. O Estatuto proíbe com todas as letras aquela famosa regrinha do prazo em dobro para a Fazenda Pública ou para o Ministério Público. No universo do ECA, a pressa é a mesma para todo mundo. Certo, agora vamos para um tópico que, olha, sempre gera dúvida. A prescrição. Como é que o Estado perde o direito de aplicar uma medida socioeducativa? A resposta está lá no Código Penal, mas com um detalhe importantíssimo. Então, o que é prescrição? De forma bem simples, é quando o Estado perde o prazo de validade para punir alguém. O tempo passou e ele não pode mais fazer nada. E a súmula 338 do STJ botou uma pá de cal na discussão. Para calcular a prescrição no ato infracional, a gente usa as regras do Código Penal. Ponto final. E como é que a gente faz essa conta? É um processo de 2 passos, bem simples. Primeiro, a gente vai lá no artigo 109 do Código Penal e acha o prazo de prescrição normal. Depois, e aqui está o pulo do gato, a gente corta esse prazo pela metade. Por quê? Porque o artigo 115 manda fazer isso quando o agente era menor de 21 anos na data do ato. Vamos ver um exemplo prático para isso ficar cristalino. Pensa na medida de internação. O tempo máximo dela é de 3 anos, certo? Se a gente for no Código Penal, uma pena desse tamanho prescreveria em 8 anos. Só que, como a gente tem que reduzir pela metade, caímos para 4 anos. Simples assim. A prescrição da internação acontece em 4 anos. Beleza, vamos avançar agora para aqueles processos que definem o futuro de uma família. Aqui os prazos são um reflexo da urgência de garantir o direito de ter um lar. É o que eu chamo de urgência do afeto transformada em lei. E aqui temos um número mágico, 120 dias. Anota aí. Esse é o prazo máximo para terminar os processos de destituição do poder familiar e também as ações de adoção. E esse prazo pode ser prorrogado uma única vez por mais 120 dias, mas só com uma decisão judicial muito bem justificada. E dentro desses 120 dias, tem outros prazos que a gente precisa ficar de olho. A partir do momento em que o Ministério Público recebe aquele relatório técnico sugerindo a destituição, ele tem só 15 dias para entrar com a ação. Já o estágio de convivência, que é aquela fase super importante da adoção nacional, não pode passar de 90 dias. Agora, olha que interessante a diferença quando a gente fala de adoção internacional. Aqui, o estágio de convivência tem prazos mais amarrados ainda. Tem um mínimo de 30 dias e um máximo de 45. Isso mostra todo o cuidado extra, a atenção redobrada que esses casos exigem. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Se este guia está sendo útil, imagina o quanto ele pode ajudar um colega de faculdade ou de trabalho. Compartilhe este material nos seus grupos, nas redes sociais. É um gesto simples, mas que faz o nosso canal crescer e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para todo mundo. Conto com essa força, hein? Entrando na nossa reta final, vamos falar agora dos prazos das medidas mais sérias, aquelas que restringem a liberdade ou afastam a criança da família. São chamados prazos de proteção. E este aqui talvez seja um dos prazos mais rigorosos e mais importantes de todo o ECA. A internação provisória, aquela que acontece antes da sentença, não pode de jeito nenhum passar de 45 dias. É um prazo improrrogável. Fatal. Deu 45 dias, acabou. Sem choro nem vela.
Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar os prazos de duração e reavaliação. E tem um ponto bem curioso aqui. Repara na diferença. O acolhimento institucional, que em tese deveria ser uma medida bem rápida, tem um limite máximo de 18 meses e o juiz precisa reavaliar a situação a cada 3 meses. Já a internação, que é uma medida socioeducativa, pode durar até 3 anos, mas a reavaliação obrigatória é a cada 6 meses. Interessante, né? Chegamos ao nosso resumo. Agora é a hora da gente consolidar os números mais importantes, aqueles que têm que estar na ponta da língua de quem atua na área. Então vamos lá, para não esquecer nunca mais. Contagem, sempre em dias corridos. Internação provisória, 45 dias e não se prorroga. Ação de adoção ou de instituição do poder familiar, 120 dias. Reavaliação do acolhimento, de 3 em 3 meses. Da medida socioeducativa, de 6 em 6 meses. E os limites máximos, 18 meses para acolhimento e 3 anos para internação. Fechou? E com isso a gente fecha essa nossa análise completa sobre os prazos do ECA. Muito obrigado pela atenção e para continuar acompanhando nossos conteúdos em áudio e outros formatos, é só seguir o Direito Cash lá no Spotify. E antes de ir embora, aquele lembrete amigo. O seu like faz uma diferença gigante pra gente. É um clique que não custa nada, mas que ajuda o nosso material a chegar para muito mais gente. E se o formato preferido for vídeo, tem muito mais coisa como essa lá no nosso canal Direito Cast, tanto no YouTube quanto no TikTok. Fica o convite. Pra gente terminar, vou deixar uma reflexão no ar. De todos esses prazos que a gente viu hoje, qual deles parece ser o mais impactante para garantir, na prática, os direitos da criança e do adolescente? Deixa sua opinião aqui nos comentários. A gente se vê na próxima.